Mais um vídeo aqui do canal. Hoje o assunto é sobre Guerra Fria. Eu começo falando que a Guerra Fria ela é um embate indireto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos apoiando o capitalismo e a União Soviética o comunismo. Então, essa guerra recebe esse nome de Guerra Fria porque não houve um embate direto entre as duas potências. Eles vão sim ter um certo combate, mas não diretamente, não militarmente ali cara a cara, tete a tete, mas vão ter zonas de influência, eles vão apoiar outras guerras, por exemplo, e também vão ter algumas atitudes que vão ser consideradas que eles estão de fato disputando. Uma dessas armas foi a guerra ideológica, a guerra por propaganda. A União Soviética tinha vários panfletos ali demonstrando que o comunismo era melhor, assim os Estados Unidos também faziam. Como é o caso do Capitão América, então ele é visto como um herói, então os americanos vão vender essa ideia, mas o fato é que eles tinham sim motivos para se preocupar, uma vez que ali na região próxima à União Soviética, o único país a não virar comunista foi a Grécia, justamente por influência dos britânicos. Vou citar um discurso de Harry Truman, que era o presidente dos Estados Unidos na época. Aspas, no atual momento da história mundial, cada nação deve escolher entre os modos de vida opostos. A escolha não é frequentemente livre. O modo de vida baseia-se na vontade da maioria e se caracteriza por instituições livres, governo representativo com eleições livres, garantia de liberdade individual, liberdade de expressão e de religião e pela supressão das formas de opressão política. Aqui ele está se referindo aos Estados Unidos. E ele continua dizendo: uma forma de vida baseia-se na vontade de uma minoria imposta à força à maioria. Ela se apoia no terror da opressão, no controle da imprensa e do rádio, em eleições manipuladas e na supressão das liberdades individuais. Aqui ele está se referindo à União Soviética, ao comunismo. Acredito que a política dos Estados Unidos deve ser de apoiar os povos livres que estão resistindo à subjugação por minorias armadas ou por pressões exteriores. Acredito que a nossa ajuda deve ser primeiramente através da estabilidade econômica e da ordenação do processo político. Esse discurso ele fez no dia 12 de março de 1947. Nós devemos se opor a esse regime porque ele é antidemocrático. Então eles lançam o Plano Marshall, que era um plano que visava ajudar países que estavam precisando se recompor da guerra e também para buscar apoio ideológico. A União Soviética não fica para trás e lança o Comecon, que também tinha esse mesmo objetivo. Os Estados Unidos vai fundar a OTAN, que era ali uma ajuda militar para os países aliados. A União Soviética vai criar o Plano de Varsóvia, que também tinha o mesmo objetivo. As tropas começam a se movimentar ali na região de Berlim, a capital da Alemanha, e os aliados eles vão se estabelecer e vão tentar recuperar a economia de Berlim. Isso vai incomodar os soviéticos, que vão também ali estabelecer um bloqueio para proibir que eles pudessem fazer ali movimentações. Só que os aliados eles conseguem ali fazer o suprimento da cidade de forma aérea. Então o bloqueio ele não deu muito certo. Ele ficou apenas por 318 dias e encerrando. Mesmo encerrando o bloqueio, eles vão sim disputar territorialmente Berlim. Então fica estabelecido que um lado era ocidental e o outro lado era oriental. Diante de alguns trabalhadores que vão começar a fugir do lado oriental, eles estabelecem um muro para que as pessoas não fizessem mais isso. Óbvio que isso foi um caos, porque você tinha pessoas vivendo ali juntos, famílias, então você coloca um muro por cima e pronto, estabelece que um era um, o outro era outro, acabou. O fato é que fica muito bem claro que aquela guerra só estava começando. Preciso citar também um nome importante que começou a fazer uma verdadeira caça às bruxas contra comunistas, que foi Joseph McCarthy, que a sua política, a sua atitude foi chamado de marcatismo, ou seja, ele fazia vista grossa aos seus inimigos e foi considerado intolerante. Essa afirmação de ser considerado intolerante cabe analisar porque, desde aquela época, a União Soviética já praticava a desinformação, que também é uma arma diante desse embate. Os Estados Unidos também estavam extremamente preocupados porque na China o país havia virado comunista sob a figura de Mao Tse Tung. Então eles tinham sim motivos e muitos motivos para se
preocupar com a questão da tomada comunista. Outra situação que aconteceu na Guerra Fria foi a corrida espacial. Sim, a União Soviética leva o primeiro ser vivo para fora do planeta, que foi a cadelinha Layla. Eles também lançam o satélite Sputnik e eles também vão mandar o primeiro ser humano na órbita terrestre. Os Estados Unidos mandam seu primeiro homem à Lua e isso é bem documentado, é até como se fosse uma bandeira para os Estados Unidos de vitória. Eu vou deixar a imagem aí para vocês verem. Se a gente for falar das guerras que tivemos no período, podemos citar a Guerra das Coreias. A Coreia, a princípio, era só uma, porém, por conta dessa disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, e principalmente por nomes que viviam naquela região, como é o caso de Kim Il-sung, que é o avô do Kim Jong-un, esse que está lá até hoje. Então eles vão disputar e também vai ficar um lado norte e o lado sul. Basicamente a Guerra das Coreias ela é um cabo de guerra, porque a princípio o norte avança muito, consegue muito mais o território, a princípio parecia que ia vencer, depois o sul também avança. Óbvio que o sul recebe apoio dos Estados Unidos e o lado norte recebe apoio de ninguém mais ninguém menos que a China. É importante dizer que até hoje não foi acordado nada assim, sobre ter a paz naquela região. O que existe é apenas um paralelo 38, que é basicamente você não vem aqui no meu país, eu também não vou no seu e tá tudo certo. Precisamos citar como é a economia de cada país. Por exemplo, na Coreia do Sul você tem uma economia livre e você tem um avanço principalmente na área da tecnologia. Já do lado norte você tem um país fechado, sem liberdade, restrito, e se você quiser viajar para lá, você tem toda a escolta do governo mandando e decidindo para onde você deve ir. Se você viajar para lá, você também não pode ir usar calça jeans, porque isso remete ao imperialismo americano. Você também não pode ter nenhum item religioso, Bíblia lá, então se você levar, boa sorte para você. Enfim, é um país fechado, do qual existem muitas especulações, muitas histórias de pessoas que conseguiram fugir dali, que basta você pesquisar aqui no YouTube que tem um monte. Eu mesma fiz um vídeo sobre essa situação da Coreia do Norte, que chama ali Fuga do Campo 14. Se você tiver curiosidade, eu vou deixar o link aqui para você assistir, que foi um depoimento de uma pessoa que conseguiu fugir de lá. A Guerra do Vietnã também foi algo que aconteceu na Guerra Fria. O Vietnã ele foi ocupado pela França durante algum tempo e depois com a Guerra da Indochina eles conseguem expulsar os franceses de lá, porém fica estabelecido a mesma coisa. De um lado você tem o lado sul. Se a gente falar do lado sul, os americanos vão enviar soldados para a Guerra do Vietnã, apoio militar e tudo mais. Do lado norte nós vamos ter os Vietcongs, que eram os guerrilheiros ali que viviam na região. Essa guerra ela é bem diferente, porque muitas vezes os guerrilheiros do norte eles se misturavam nas comunidades de pessoas comuns. Então eles se infiltravam, né, justamente para deixar os americanos, as pessoas do lado sul, confusas. Os americanos faziam a tal guerra convencional, que é você jogar bomba, você ter armamento e a principal característica dessa guerra por parte dos americanos eram os agentes químicos. Eles jogavam napalm e o agente laranja. Esses dois agentes químicos, eles corroíam a pele, mas também traziam doenças terríveis para as pessoas que contraíam esses agentes. Já os Vietcongs praticavam a questão de atacar o seu inimigo rapidamente para que ele não pudesse ter tempo de se defender. Eles também construíam túneis subterrâneos e eles conheciam muito bem a região, algo que foi extremamente difícil para os americanos. O fato é que essa guerra ela teve um diferencial, porque não foi só a questão do conflito ali bélico e local. Você tem uma guerra no que se refere à cultura. Estava acontecendo a contracultura nos Estados Unidos. Muita gente começou a criticar a guerra, que os americanos estavam passando dos limites, porque a imprensa ela fazia parte, ela participou desse embate e vazavam imagens de crianças fugindo desses agentes químicos. Isso pegou muito mal para os americanos e que se sentiram desprestigiados por conta dessa situação, e o que houve foi um enfraquecimento dos Estados Unidos por uma guerra de narrativas, por uma guerra ideológica.
Aos poucos, os Estados Unidos foi se retirando da guerra justamente por conta desse desprestígio. Na verdade, os americanos não entendiam o motivo da guerra acontecer. Se a gente for resumir, a contracultura é aquele momento em que as pessoas diziam: faça amor, não faça guerra. E para os soldados americanos e outras pessoas que apoiavam a guerra, eles entendiam que a guerra era mais que justa, porque eles estavam livrando o país de virar um país comunista. Então, só que os próprios americanos envolvidos ali naquela luta cultural, eles não entendiam muito bem. Enfim, uma guerra literalmente de narrativas, mas que belicamente os Estados Unidos era muito superior aos vietnamitas. Porém, culturalmente, essa questão ideológica, a questão das narrativas, a participação da mídia contribuiu para os Estados Unidos se enfraquecer. Se a gente falar em questão de número de mortes, do lado americano nós temos 58 mil e do lado dos vietnamitas de 2 a 3 milhões. É muita diferença em questão de morte. Outra situação foi a Guerra dos Mísseis. Foram instalados mísseis em Cuba porque na época Fidel Castro era aliado da União Soviética. Isso trouxe um pavor para o mundo. Havia muita especulação de que a Terceira Guerra Mundial poderia acontecer, mas o fato é que esses explosivos ficaram durante 13 dias e existia esse medo, esse terror, porque são explosivos de alta performance que poderiam explodir o mundo em questão de segundos. Mas depois de alguns acordos, a União Soviética decide retirar esses explosivos e então a Guerra dos Mísseis acaba. A Guerra Fria vai acabar quando a União Soviética acaba. Também o Muro de Berlim é derrubado. Tivemos também a questão da Tchecoslováquia, que a princípio ela era só um país, ela virou dois, virou a República Tcheca e a República Eslovaca. Também acontece a Guerra da Iugoslávia e o Pacto de Varsóvia também vai acabar. Há uma especulação aqui. Será que o comunismo acabou com a queda da União Soviética ou ele ainda existe? Cabe a discussão. Se você acha alguma coisa sobre isso, deixa o seu comentário aqui. Apenas o que eu queria dizer é que os Estados Unidos, ele sai como vencedor porque se propaga o capitalismo para o mundo. Mas será que realmente os Estados Unidos ideologicamente ainda é vencedor? Ou a narrativa comunista ainda se mantém de pé? Uma vez que nas universidades o que mais existe é o discurso e a crítica contra o capitalismo? Então é uma coisa que nós precisamos analisar. Outra situação é: será que a Guerra Fria acabou realmente ou ela se configura de uma outra maneira, de outra forma? Se você entende de geopolítica, comenta aqui embaixo que isso ajuda muito no engajamento. Eu vou encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.